Oi, gente! Hoje eu vou contar a história de mais uma rainha fashion pra vocês. Atendendo a muitos pedidos que eu recebi aqui no YouTube e também no Instagram, hoje o Crônicas da Moda vai te contar a história das modas de Sissi, a imperatriz da Áustria. Antes da gente começar a crônica de hoje, já deixa seu like aqui embaixo nesse vídeo, porque isso é muito importante para o canal crescer e chegar a cada vez mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque aí você sempre vai ficar recebendo notificação, sabendo das novidades aqui do Crônicas da Moda. E eu te garanto que se você seguir o @ do Crônicas da Moda no Instagram, você vai amar o conteúdo que tem por lá. Agora sim a gente pode começar. Bom, eu imagino que você deva estar aí se perguntando: Who is Sissi? Sissi era Elizabeth Amélia Eugênia da Baviera. Sissi era só o apelido mesmo. Ela nasceu em Munique, que hoje é a capital da Baviera, lá na Alemanha, em 1837. Ela vinha de uma família nobre, o pai dela era duque e a mãe dela era princesa da Baviera. Mas, apesar disso, a família de Sissi sempre viveu muito afastada da corte. Eles passavam a maior parte do tempo no castelo de Possenhofen, que ficava no interior. Então, por isso, Sissi teve uma educação e uma criação bastante livre, sem a rigidez e a disciplina que normalmente era exigida dos filhos de pessoas nobres naquela época. Bom, tudo mudou na vida dela quando seu primo, ninguém menos que o imperador da Áustria, Franz Joseph, decidiu se casar com ela. Calma que eu vou te contar como essa história aconteceu. A mãe de Sissi e a mãe de Franz eram irmãs, e o plano das duas era casar o Franz com a irmã mais velha de Sissi, Helena. Acontece que quando o encontro aconteceu, o Franz ficou completamente encantado por Sissi. Achou ela linda, se apaixonou por ela e disse que era com ela que ele queria casar. Sissi não curtiu muito a ideia não, viu? Também ela era muito nova, tinha só 15 anos, ele já tinha 23. E aquele casamento não era pra ela, né? Ela foi meio pega de surpresa, sabe? Tipo, que? Eu? Casar? Imperatriz? Oi? Bom, mas o fato foi que eles se casaram em 1854 e foi assim que Sissi se tornou a imperatriz da Áustria. Sissi, gente, é uma das figuras históricas mais romantizadas da vida. A história dela é contada por aí como um verdadeiro conto de fadas. Inclusive, apesar de existirem hoje várias séries de TV atuais que contam a história dela, a adaptação mais famosa ainda é a trilogia de filmes Sissi a Imperatriz, que foi lançada ali nos anos 50, entre 1955 e 1956, e levou Romy Schneider ao estrelato. Nos 3 filmes, Sissi e Franz são apresentados como assim um casal de príncipes da Disney que são super apaixonados um pelo outro e vão transpor todas as barreiras para ficar juntos. Mas a vida real oficial dela não foi essa coisa linda que os filmes e as séries pintam. A verdade é que a vida de Sissi foi marcada por dramas. Ela nunca se adaptou àquela rigidez e os protocolos da corte de Viena, ela se sentia um peixe fora d'água ali. Ela tinha uma péssima relação com a sogra, que odiava ela. Inclusive, quando a primeira filha de Sissi nasceu, a sogra manteve ela afastada da menina por um bom tempo. E além do mais, alguns anos depois, o seu filho, que era o herdeiro do trono austríaco, se suicidou junto com a amante. Ou seja, no meio disso tudo, ela vivendo num lugar completamente rígido, que ela não estava acostumada, muito diferente do que ela foi criada, né? E sem se sentir à vontade, ela tinha a moda como uma forma de fuga. Sissi era uma mulher muito bonita. Até hoje ela é considerada um dos ícones de beleza do século XIX. E claro que a relação dela com a moda também está muito ligada a isso, porque ela também era uma mulher extremamente vaidosa. Numa época onde ninguém sabia o que era malhar, Sissi tinha vários equipamentos de ginástica, ela tinha praticamente uma academia no palácio para ela. Ela fazia caminhadas super longas todos os dias e suas damas de companhia ficavam exaustas. Além disso, Sissi muitas vezes ficava sem comer, o que levou ela a desenvolver uma anorexia. Sissi também é famosa pela sua longa cabeleira, sabe? Rapunzel perde para ela. E era mesmo comum que as mulheres no século XIX tivessem cabelos compridos. Não fazia parte do costume cortar o cabelo, mas até para os padrões da época, o cabelo de Sissi era alguma coisa surreal. E pasmem no que eu vou falar agora. Ela tinha uma rotina diária de cuidados com esse cabelo, de 3 horas por dia cuidando do cabelo.
E eu aqui com preguiça de fazer a hidratação de 10 minutos. E para completar sua rotina de autocuidado, Sissi passava vários óleos no rosto para ficar com a pele incrível e se recusava terminantemente a usar maquiagem. Mas também, né, gente, quando você tá com skincare em dia, quem é que precisa de base, de corretivo, não é mesmo? Nessa sua quase obsessão pela beleza e pela magreza, Sissi usava espartilhos extremamente apertados. Ela apertava assim até onde podia para ficar com a cintura mais fina possível. E além disso, ela sempre se preocupava com o que ia vestir, né? Ela gostava de moda, então ela sempre tinha essa preocupação, o que levou ela a ser reconhecida hoje como um dos ícones da moda de meados do século XIX, ali entre 1850 e 1870. Na década de 1850, a moda ainda estava muito sob a influência do romantismo, que era um movimento artístico que vinha influenciando a arte e a moda lá desde 1820. E como o próprio nome já diz, o romantismo exalta a emoção, a sensibilidade, o etéreo, é uma coisa bem sonhadora. E na moda a gente vai ter cinturas super justas e marcadas com espartilho, saias amplas e rodadas, uma variedade enorme de mangas, manga bufante, manga justa, manga curta para todos os gostos, e muitas rendas, laços e flores, muitas flores, flores à cara do romantismo. Então, Sissi pegou um restinho dessa moda do romantismo, já que ela se casou ali na década de 1850, mas ela vai virar um ícone de estilo mesmo nas décadas posteriores, em 1860 e 1870. Porque aí a gente vai ter uma viradinha nas tendências, a gente vai ter outro marco importantíssimo na história da moda com o estilista Charles Frederick Worth, ninguém menos que o painho da alta costura. Sissi era uma das seletíssimas clientes da Maison Worth que só atendia a nata da realeza europeia. Só para você ter ideia, uma das principais clientes da Maison era ninguém menos que a Imperatriz Eugênia da França. Charles Worth, entre várias outras inovações, foi o primeiro costureiro que passou a se denominar estilista, porque ele não só costurava, né, e criava a roupa, né, no sentido técnico da coisa. Ele também criava o estilo, ditava a moda e todas as mulheres da alta sociedade seguiam ele. A modelagem dos vestidos de Charles Worth era famosa pela crinolina em forma de gaiola, que deixava a saia super ampla e rodada, bem estruturada, sem assim uma dobrinha. Ele era um mega fã da crinolina. Nesse período, entre 1860 e 1870, a crinolina já estava um pouco maior na parte de trás, né? Então você tinha sim uma saia rodada, mas que já era um pouco mais comprida atrás, e em alguns modelos a gente começa a ver um voluminho ali na parte do bumbum. Diferente da crinolina que era usada no romantismo, nas décadas de 1830, 40 e 50, que ela deixava a saia rodada, mas formando uma circunferência quase perfeita. Além da saia, a moda desse meados do século XIX ditava que, para os vestidos de noite, os decotes deviam ser amplos, profundos, mostrando bem os ombros para você dar aquela seduzida. Pro dia, os decotes eram mais fechados, as cinturas sempre finas e marcadas pelo espartilho. De dia, luvas curtas, de noite, luvas compridas. Podia ser até aquela luva que deixa os dedinhos de fora, que estava muito na moda nessa época. E leque always, porque o leque era como se fosse um meio de comunicação. A depender de como você botava ele, do jeito que você pegava, podia significar coisas diferentes. Um dos vestidos mais famosos que Charles Worth criou para Sissi foi esse aqui, que ela usou para posar para esse quadro, que até hoje é a imagem mais emblemática e mais conhecida que a gente tem da Imperatriz. Esse vestido era de cetim branco e tinha uma camada de tule bem fina por cima, e ele era todo salpicado com estrelas em folhas de prata que também estavam no cabelo dela, né, preso ao longo de todo o penteado. Essas estrelas, depois de alguns anos, se distribuiu entre suas filhas e também suas damas de companhia. Naquela época, o tecido branco estava super em alta, gente, porque com a Revolução Industrial e cada vez mais tecnologias e modernidades aparecendo, as técnicas de alvejamento foram aprimoradas, então agora estava bem mais fácil lavar suas roupinhas brancas. Era uma cor, inclusive, recomendada pelos jornais de moda da época para as mulheres usarem, então não é à toa que Sissi está usando um vestido branco. Esse quadro foi pintado por Franz Xavier Winterhalter. O alemão da gente, ó, tá uma beleza. O quadro foi pintado em 1865, quando Sissi já tinha 28 anos e já tinha dado à luz a 3 filhos com o imperador. Ou seja, não era só para ser um retratinho bonito, né?
ele tinha uma finalidade meio política, de reforçar a posição de Sissi na corte e também perante o povo, enquanto imperatriz da Áustria, rainha da Hungria e da Baviera, e também mãe do herdeiro do trono, né? Porque aí ela tinha cumprido a principal função dela enquanto mulher, que era prover o herdeiro do trono, né? A verdade é que naquela época a função primordial da mulher era gerar o filho. Desde as classes mais baixas, camponesas, ter os filhos era importante porque eles iam ajudar a trabalhar na terra, até as famílias mais abastadas, para continuar a linhagem, para herdar o título, para herdar o trono. Bom, gente, mas esse vestido que ela usou ficou tão famoso, mas tão famoso, que ele já serviu de referência para figurino de vários filmes, incluindo a adaptação cinematográfica do Fantasma da Ópera, que numa cena logo no início do filme, a Christine, né, que é a protagonista, usa um vestido muito inspirado nesse, né, muito parecido, branco também, né, com um modelo, um decote bem parecido, faz um penteado muito igual ao de Sissi e eles ainda colocaram as estrelas salpicadas no penteado. E é claro que a gente também vai ver Romy Schneider usando uma versão dele lá nos filmes de Sissi a Imperatriz. Outra tendência que Sissi lançou foram seus penteados. Como ela tinha muito, mas muito cabelo, ela fazia o penteado com o próprio cabelo, né? Não precisava de mais nada. Então ela fazia uma trança, né? Quer dizer, ela não, a pessoa lá que penteava ela, né? Fazia uma trança no cabelo e aí ela enrolava a trança aqui no topo da cabeça, formando tipo uma coroa com o próprio cabelo. E aí depois eles decoravam com flores, com joias. E esse penteado assim ficou famosíssimo, virou a marca registrada dela e tava assim em todos os jornais de moda da época. Esses jornais de moda eram tipo as nossas revistas de hoje. E eles traziam tipo um tutorial de como fazer o penteado e ainda davam dicas, né, de como incrementar, que flores usar, que tipo de fita. E claro que a maioria das mulheres não tinha essa cabeleira toda de Sissi, então muitas recorriam a apliques e até a perucas. Porque no século XIX ninguém cuidava tanto do cabelo assim, né? Ainda mais 3 horas de cuidados diários. Então era muito comum que em algum momento da sua vida você precisasse raspar sua cabeça por conta de piolho, por exemplo. Agora sim, gente, apesar de todo esse luxo que Sissi vivia e se vestia na corte de Viena, é como eu falei, aquele foi um ambiente que ela nunca se adaptou, que ela nunca gostou, ela achava aquelas regras, aquele protocolo, tudo uó. Além disso, como ela desenvolveu anorexia, isso também acarretou numa crescente perda de libido dela. Então o casamento dela com o imperador começou a ir por água abaixo. Aí teve um determinado momento que ela disse a ele assim: olha, eu já lhe dei 3 filhos, um deles homem, inclusive, que vai ser o herdeiro do trono, né? Então, assim, você não precisa mais de mim aqui pra muita coisa, né? Eu vou ficar viajando por aí e quando você precisar de mim pra algum evento oficial, alguma coisa, pode me chamar que eu venho. Então eles fizeram tipo um acordo. E aí Sissi passou o resto da sua vida, né, boa parte da vida dela, viajando pela Europa. Ela gostava muito de ir pra Itália, ali para as ilhas gregas. E nessas viagens o estilo dela mudava drasticamente. É como se ela largasse o personagem imperatriz lá na corte e ela fosse ser ela mesma agora, né? Sem aquela pompa, né? Sem aquelas roupas mais rígidas, sem aquelas roupas ostensivas. Então ela tinha uma moda mais despretensiosa, né? Uma moda mais básica, mais confortável. Ela gostava muito de usar vestidos de chineline, que é tipo um tricôzinho, né? Que normalmente são mais confortáveis. Eu acho que a história de Sissi se assemelha muito com a história de Maria Antonieta, porque ambas, apesar da origem nobre, tiveram uma educação e uma criação bastante livre, né? Sem grandes disciplinas e regras. Foram viver em cortes que eram super rígidas, cheias de protocolos e de coisas, né? E as duas acabaram usando a moda como uma ferramenta para sobreviver ali. Maria Antonieta, inclusive, como uma ferramenta política, como a gente já falou aqui no vídeo dela, e Sissi como essa forma de fuga, de estar naquele lugar que ela não gostava. E ambas depois, posteriormente, encontraram seus refúgios, né? Maria Antonieta no Petit Trianon, Sissi nessas viagens pela Europa, onde elas usavam roupas realmente mais leves, né? Roupas mais simples, né? Sem ter aquela obrigação de estar sempre maravilhosa e esplêndida como a rainha ou uma imperatriz. Bom, depois de ter tido essa vida um tanto quanto conturbada e cheia de dramas, né? Com anorexia, com problemas com a sogra, com o casamento que ela não queria, com o filho se suicidando, a irmã morrendo no incêndio,
Sissi faleceu em 10 de setembro de 1898, assassinada por um anarquista italiano em Genebra, que enfiou uma faca nela, né? Ele esfaqueou ela aqui na parte da barriga, né? E um fato interessante sobre isso é que na hora ela nem sentiu muita dor, assim, porque ela estava com espartilho. Então ele impediu que a faca entrasse mais, né? Ela estava inclusive a caminho de um barco, né, para pegar um barco e fazer um passeio. Ela chegou a entrar no barco, mas obviamente a região estava ferida, então depois acabou infeccionando, enfim, não existia antibiótico e nenhum tipo de remédio naquela época e ela acabou falecendo. Mas é aquela coisa, né? Morre a mulher e nasce a maior representação da moda de meados do século XIX. Até hoje, Sissi é um ícone da moda desse período, né? Quando a gente pensa assim, poxa, 1860, Charles Worth, Pan, Sissi. Ela é uma das primeiras que vai vir na sua cabeça. Ela virou realmente um grande retrato e um grande modelo da moda desse período. E hoje a história dela tá aí espalhada pelo mundo, né? Sendo contada, romantizada demais, às vezes de menos, mas ela continua viva aí entre nós. Eu espero que vocês tenham gostado da história de Sissi, de saber um pouco mais sobre as modas, né, que ela usava e as tendências que ela criou, como o cabelo, por exemplo, né? E eu espero que eu tenha conseguido suprir a curiosidade de vocês, que tanta gente me perguntou por aqui sobre ela. E se tem alguma coisa que você quer saber, eu não falei, né, ou mais detalhes sobre alguma parte dessa história que eu contei, pode colocar aqui nos comentários que eu amo responder vocês aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.